Fala, moçada! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à disciplina de editoração e planejamento gráfico. Nesta primeira aula, a gente vai tentar dar conta de um item do planejamento gráfico que a gente chama de tipologia, que nada mais é do que o estudo das fontes, o estudo das letras. Então, a letra nada mais é, uma letra, uma que seja, nada mais é do que um desenho. Então, evidentemente, todas as letras, e variando também de uma fonte para outra, possuem certos traços. E o que nós vamos tentar entender na aula de hoje, nesta primeira aula, é quais fontes são mais adequadas ao uso no campo do jornalismo e quais fontes são menos indicadas para o uso no âmbito do jornalismo. Há fontes ainda que não são indicadas em momento algum, em nenhuma circunstância, para o jornalismo. E aí a gente vai tentar entender, então, tentar fazer as diferenciações para buscar, evidentemente, a melhor escolha, porque nós vamos aprender com esta disciplina que nada no jornalismo, do ponto de vista visual, é trivial. Então, na aula de hoje a gente vai estudar as letras, as fontes, e aí a gente vai entender por que algumas fontes são mais adequadas do que outras. Na nossa segunda aula a gente vai entender como funciona a dinâmica das cores, porque também não é dada de forma aleatória a escolha das cores. E aí nós vamos começar a entender, vamos começar a compreender que tudo pressupõe uma lógica. E sem tirar nada, tudo aquilo que aparece numa página de jornal e numa página de revista, evidentemente que isso vale para os ambientes virtuais, vale também para a televisão e para a rádio, mas não vai ser um objeto da nossa discussão nessa disciplina, é pensado de modo a obter a atenção do leitor, no caso da TV do telespectador, no caso do rádio do ouvinte, no caso da internet do internauta. Então, nada que apareça ali, e no caso nosso aqui desta disciplina, nas páginas de jornais e revistas, é por acaso. Então, existe uma lógica que permeia a aparição de um tipo específico de fonte, o uso de certas combinações de cores, e aí o que nós vamos então procurar com essa disciplina é dar um entendimento para que não só a gente passe a ler os jornais, a ler as revistas, enfim, a observar os materiais editoriais com um olhar diferente, mais crítico, entendendo melhor como é que funciona a dinâmica da disponibilização de elementos numa página, mas, evidentemente, e este é o principal objetivo, é credenciá-las a exercer a função de designer gráfico, de diagramador, que é sempre muito bem-vinda e, não em poucas vezes, acaba tendo uma procura por jornalistas nesses campos muito baixa. Então, evidentemente que a ideia é que vocês saiam daqui com noções básicas, mas muito importantes ao mesmo tempo, para poder desempenhar a função de diagramador e de designer gráfico, que são funções que devem ser, no âmbito do jornalismo, desempenhadas por jornalistas. Na medida em que a gente não tem ali a alocação de um profissional do jornalismo, é evidente que outros podem desenvolver. Mas se for um jornalista com a visão coerente, pertinente, crítica, que ele tem sobre a sua profissão, sobre o seu ofício, é sempre melhor do que uma vaga como esta ser ocupada por um outro profissional. Tá? Então, de início, é importante que a gente situe que num dado momento da história humana a gente vai deixar de contar apenas com os relatos orais da história, o que evidentemente tem algumas desvantagens, né? Quer dizer, contar só com um relato oral
é preocupante porque, do ponto de vista histórico, muito pouca coisa fica e talvez aquilo que fique acaba ficando de forma distorcida, né? A brincadeira do telefone sem fio é quase uma prova cabal disso. Agora, se um relato que é dado agora, daqui 1 minuto, vai chegar numa outra ponta distorcido, ou seja, diferente daquilo que foi dito num primeiro momento, imagine um relato que tenha sido verbalizado pela voz e não pela escrita, que é produzido muitos anos atrás, quer dizer, em que estágio de fidedignidade esse relato vai chegar daqui a 10 anos, né? Ou então, eu estou falando 10 anos para o tempo histórico é muito pouco, né? Aqui a gente pode falar de séculos, inclusive. Então, evidentemente que a capacidade que o ser humano criou de registrar os relatos, primeiro, né, em papiros, pergaminhos, para depois ocorrer o surgimento do papel, e essa é uma discussão que vocês vão ter de forma mais aprofundada na disciplina de História da Comunicação e do Jornalismo no Brasil e no mundo, que é um componente curricular do 7º semestre, mas evidentemente que quando há essa revolução, ou seja, agora é possível registrar, é possível guardar num suporte físico aquilo que está ocorrendo, né? Enfim, aquilo que as pessoas estão vivenciando no seu dia a dia, então é evidente que a história acaba sendo mais preservada também, né? E, lógico, na medida em que a gente começa a registrar por meio de alfabetos e, consequentemente, por meio de letras, esses registros, esses fatos históricos, é preciso pensar, então, em que tipo de... qual desenho, ou seja, quais traços eu vou implementar nessas letras para que elas sejam mais eficientes no sentido de passar a mensagem, de passar um certo conteúdo, de transmitir uma informação, tá? Então, é justamente por isso que a gente tem uma diversidade de fontes. Então, quando a gente abre, por exemplo, o Word, eu vou tentar projetar aqui para vocês a tela, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Quer dizer, da gente começar a visualizar. A gente tem, então, aqui está a tela, aqui depois é um assunto para daqui a pouco, né? Então, por exemplo, quando eu abro o Word, e aí eu tenho aqui um número muito extenso de fontes, né, uma quantidade muito extensa de fontes, e cada uma delas possui um traço, depois eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhamento. Então, esta preocupação é uma preocupação que surgiu já no princípio. Então, quer dizer, é a prova concreta de que diferentes fontes, diferentes traços podem também produzir diferentes efeitos e podem gerar, então, diferentes sentidos na pessoa que está estabelecendo um contato com aquele material escrito. Então, não é por outro motivo que quando a gente abre o Word ali no campo de fontes, a gente tem uma quantidade muito grande delas, cada uma trazendo um traço específico, um traço peculiar, porque, evidentemente, cada uma vai ser capaz de passar um certo tipo de informação, vai ser capaz de estabelecer um certo vínculo com o leitor e, naturalmente, do ponto de vista semântico, está habilitada a gerar efeitos muito específicos que serão emanados ao usar um tipo de fonte e não serão ou serão diferentes quando eu me aproprio de uma outra letra, tá? Então, e isso no jornalismo é muito claro, a gente depois vai entrar com um detalhamento um pouco maior em relação a isso, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona essa diversidade de fontes logo de cara, tá? Evidentemente que para isso, num primeiro momento, os materiais eles eram manuscritos, ou seja, como o próprio nome sugere, eram produzidos, eram redigidos à mão, né? Mesmo assim,
já havia uma certa preocupação com os traços que seriam dados a uma determinada fonte, porque hoje é muito simples. Cada fonte pressupõe um arquivo, e é como, então, se naquele momento a gente, quando os textos ainda eram manuscritos, a gente não tivesse distinção de fontes. A gente tinha, evidentemente que nós não tínhamos na quantidade de fontes que a gente tem hoje, mas já havia essa distinção. Mesmo porque, convenhamos, cada um de nós impõe uma certa caligrafia num texto escrito, né? Ainda que a gente defina, olha, a letra padrão vai ser a letra de mão, ou seja, a letra cursiva, cada um de nós vai impor a esta letra um certo desenho, porque, né, uns têm mais habilidades com a caligrafia, fazem letras belíssimas, e outros, como é o caso deste aqui que vos fala, ironicamente está dando uma aula sobre letras, não tem uma aptidão muito alta, muito grande, muito elogiável para se fazer uma letra bonita, embora seja legível, né? Além disso, a gente vai tendo as distinções. Então você tem ali letras maiúsculas, letras minúsculas, letra de mão, letra de forma, e isso também vai impondo desenhos diferentes às letras, tá? Então, este é um ponto importante. Mas quando nós saímos da escrita manual e passamos para uma escrita mecânica, ou seja, aquela que permitia, então, aos produtores de livros, num primeiro momento, e depois de jornais e revistas, produzir uma quantidade maior de exemplares, visando, evidentemente, a venda e por conseguinte, o lucro, a gente precisou, então, criar um equipamento que permitisse isso. Este equipamento era a impressora, tá? Então, evidentemente que hoje nós temos impressoras fantásticas, né? Essas que são conectadas a computadores e que imprimem uma grande quantidade de páginas num intervalo de tempo muito curto, mas o germe dessas impressoras ultramodernas, muitas vezes não são nem mais de cabos, né, para conectar a computadores, isso acontece por Wi-Fi, por Bluetooth, mas o germe dessas impressoras ultramodernas é justamente uma impressora que foi pioneira neste ramo, que a gente passou a chamar de tipografia, tá? Então, por que este objeto, este artefato, passou a ser chamado de tipografia? Porque a tipografia permitia que o tipógrafo, ou seja, que o impressor, inserisse nela tipos, ou seja, letras, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, para vocês terem uma ideia de como se dava o funcionamento de uma tipografia, tá? Então, aqui, isso. Então, aqui nós temos, deixa eu ver se eu encontro aqui né, basicamente aqui, ó. Então, a gente tem o esquadro, né? Então, a gente tem esse objeto aqui que vai ser anexado, que vai ser encaixado na máquina, na tipografia. E reparem que o tipógrafo, com o uso de uma pinça, como vocês estão vendo aqui, ele vai encaixando as letras uma a uma, de modo a compor a página do jornal ou da revista, né? Então, vocês imaginem, a gente não vai fazer mais isso, não se faz mais isso dessa forma, né? Alguns trabalhos, alguns poucos, são feitos na tipografia, mas boa parte deles já é feita em máquinas já mais modernas, né? Em que a gente não precise montar, porque vocês imaginem, né? Pegar uma página de um jornal e pensar que o tipógrafo precisou compor aquela página letra por letra. Quer dizer, isso explica também por que os jornais de antigamente eram jornais muito mais precários do ponto de vista visual. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, mas eles eram também muito menores, porque imagina, se o jornal é diário e ele é montado letra por letra, né, isso para constituir uma página, fora as outras, porque aí precisaria também fazer as modificações necessárias. É evidente que os exemplares, né, a edição do dia não poderia ser muito grande, porque não daria tempo de fazer a edição toda.
quer dizer, os jornais mais extensos eram aqueles jornais semanais, que aí você tinha ali o período de 5, 6 dias para montá-lo, né, e para ir imprimindo aos poucos até soltá-lo no 7º dia da semana, né? Então, era desse jeito, tá? A gente ia montando assim, né, pegando aqui com mais detalhes, ó. Então, a gente tinha aqui os tipos, aqui então, que a gente, o tipógrafo, de novo, né, com a pinça na mão, ia montando naquele esquadro para depois levar aquele esquadro para a impressora para que o papel pudesse ser impresso. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento de uma tipografia mais atual, embora seja uma máquina já mais antiga, mas enfim, as tipografias que ainda existem, né, para fazer serviços muito específicos, porque, como eu já falei, a impressão de jornal e revista já vai ser feita numa outra máquina, numa máquina maior, enfim, rotativas, que permitem a impressão com uma celeridade maior, justamente porque o jornalismo também ganhou uma velocidade mais elevada, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, aqui em close, no plano detalhe, para vocês terem uma ideia de como isso funcionava, ó, né? Então, cada letra dessa é uma pecinha, né? Uma pecinha de metal, no chumbo, no caso, que eram então encaixados a ponto de se formar uma palavra, né? E aí, evidentemente, que o tipógrafo tinha que também ter a sensibilidade para escolher o tipo de letra, porque do mesmo jeito que a gente tem no Word lá, Calibri, Cambria, Times New Roman, Arial, Candara e por aí vai, o tipógrafo também dispunha em caixotins específicos fontes diferentes, tamanhos diferentes, né? Reparem que esta letra aqui tem um tamanho maior do que esta, né? Que por sua vez é maior do que esta. Então, o tipógrafo tinha que dominar, né? Quer dizer, onde é que estavam a fonte correta que ele precisaria usar naquela página, se a fonte era minúscula ou maiúscula, qual é o tamanho dessa fonte também, porque o jornal, vocês já sabem, né, ele apresenta diferentes tamanhos ao longo da mesma página, então era preciso dominar tudo isso, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, tá aqui, né? Ó. Então aqui eu tenho, por exemplo, um tipo que representa a porcentagem. E aí, assim, a letra A, por exemplo, a letra A. Então, a letra A, mesma coisa, é um tipo específico. A letra T, um outro tipo específico. Então, para cada letra, uma pecinha dessa que era colocada no esquadro para gerar aquilo que a gente chama de composição. Tá? Composição é super importante para a gente conseguir entender uma página de um material impresso. Tá? E a composição, me perdoem o pleonasmo, é composta por 3 elementos, basicamente. Vocês podem conferir isso no texto de vocês, no texto 1, logo de cara. Imagem, né? Evidentemente que nos tempos de tipografia era muito complicado, porque você precisava transformar uma foto que era impressa num tipo, era necessário projetar a imagem de uma foto num pedaço de metal, estabelecendo ali, né, gradações entre branco, preto e cinza, justamente para dar o contraste. Então, como isso era muito custoso, imagina projetar uma imagem num papel, que é a imagem de uma fotografia, num pedaço de metal. Isso necessitava de um procedimento físico-químico muito complexo, que evidentemente demandava muito dinheiro, e não é por outra razão que os jornais de antigamente possuíam poucas fotos. Eu vou mostrar aqui para vocês também alguns exemplos nesse sentido, tá? Então, aqui a gente tem, né, os tipos, depois eu vou mostrar para vocês as diferenciações, né? Então veja, aqui a gente tem um jornal, esse jornal aqui é um jornal de São Paulo de 1921, né? Então vejam, era uma diagramação muito precária, quer dizer, aqui
ele trabalha, né, com 6 colunas, depois a gente vai ver como é que funciona a disponibilização em colunas do texto jornalístico, mas vejam, era uma página puramente com texto. A gente não tinha a inserção de imagens, né? Alguns jornais, por exemplo, esse aqui que é um jornal português, já possuía, mas também nós já estamos falando aqui de um tempo mais avançado. Mas veja, é uma foto só na capa. Normalmente a capa costuma trazer mais imagens justamente porque ela é o cartão de visitas para o leitor, tá? Então, algumas peculiaridades, aqui um globo também, já com uma quantidade maior de imagens, mas vejam, né, tudo muito junto, tudo muito amontoado, não chega nem aos pés, né, nem perto do conceito de diagramação, do conceito de design que a gente tem nos dias de hoje, tá? Então eu falava para vocês da localização específica, né? Este aqui era um dos materiais de trabalho do tipógrafo, né? Então reparem, a gente tem aqui os caixotins, né? Como a gente falava, é o caixote que é o maior, e aí dentro deste caixote maior vem esses retângulos aqui que são caixotins, onde eram colocadas, então, todas as letras As, então várias letras As de uma mesma fonte, vai num caixotinho. Várias letras B de uma mesma fonte, vai num outro caixotinho. Letra A de uma fonte diferente, vai num outro caixotinho. Letra A de uma fonte específica, tamanho 11, vai num caixotinho específico. E assim sucessivamente. Então, por isso é que cada gaveta dessa vai abrir diversos caixotinhos como esses, ó. Então percebam na complexidade que era não só produzir um jornal, né, mas enfim, a estrutura que uma gráfica necessitava para poder imprimir um jornal, né? Aqui as gavetas, né? E aí para cada gaveta dessa, quando era aberta, a gente tinha um número muito elevado de caixotins, né? Separando por letras, números também, por tipo de fonte e por tamanho, obviamente. Né? Tinha também a questão da tonalidade, então letras que hoje a gente chama de negrito, letras normais sem o negrito, do ponto de vista da inclinação, né? A letra redonda ou então a letra inclinada, que a gente chama de itálico, do ponto de vista do grifo, a letra normal ou a letra sublinhada, tudo isso que no Word a gente faz com uma facilidade, com uma rapidez muito grande, isso também havia antigamente, mas numa estrutura muito mais complexa, né? Muito mais, evidentemente, muito mais morosa também, tá? Então aqui a gente tem o funcionamento, né? Quer dizer, como é que era o funcionamento, né? O que era necessário no princípio para se fazer a impressão de um jornal, tá? Então, de cara, a gente tem aqui um ponto importante para iniciar não só a nossa conversa sobre a questão da tipologia e também da tipografia, que nada mais é do que a escrita por meio de tipos. A gente já sabe agora o que é um tipo. Então, cada letra se configurava num tipo, ou seja, numa pecinha de metal. Aquela pecinha de metal era chamada de tipo. E por isso que uma máquina que imprime por meio de tipos vai ser chamada de tipografia. Tá? Então, é a primeira impressora de que a gente vai ter notícia e que permitiu a produção de material escrito em larga escala, porque evidentemente quando era escrito à mão, se a tipografia já não permitia uma velocidade tão grande assim e uma quantidade também tão elevada, imagine então os materiais que eram manuscritos. Normalmente a gente tinha, e aí não estamos nem falando dos jornais ainda, eles não existiam, mas aí a gente tinha basicamente os originais dos livros, quer dizer, no momento em que se perdia aquela cópia, né, aquela versão, se perdia a obra, porque era muito difícil de você ter 2 exemplares de um mesmo livro, uma vez que dava muito trabalho, né? Não só a escrita, mas fazer a tradução também dessas obras. Tá? Então, num ponto de partida, isso é importante que a gente saiba, né?
A história, vocês vão ver isso na disciplina específica, vai consagrar para a gente que um sujeito chamado Johannes Gutenberg, em meados do século XV, depois de Cristo, evidentemente, ali por volta de 1440, criou um artefato chamado prensa de tipos móveis. Então, digamos, é o primeiro rudimento daquilo que a gente chamaria posteriormente de máquina tipográfica, tá? Ou de tipografia, ou de impressora tipográfica. É verdade também, por isso que eu disse que é o que a história consagra, é verdade também que há muitos relatos importantes que não vão datar do século XV, mas vão datar do século VI, também depois de Cristo, e aí não no continente europeu, mas na Ásia, mais especificamente na China, a invenção de um outro equipamento, muito mais evidentemente precário do que este, mas de um equipamento que também era capaz de produzir material impresso, tá? Mas talvez pelo etnocentrismo, pelo eurocentrismo, a história acabou registrando que a tipografia, né, enfim, a prensa de tipos móveis foi inventada por um europeu no continente europeu no século XV. Mas é importante também situar que o primeiro rudimento de impressora, né, o primeiro artefato que foi capaz de reproduzir numa folha ou num papiro, num pergaminho, no caso, porque não eram folhas como essas que a gente tem hoje, foi criado na China, no século VI depois de Cristo, tá? Mas enfim, era um artefato totalmente diferente, mesmo porque os chineses não trabalham com o alfabeto que nós trabalhamos, né, com letras isoladas que vão formar uma palavra. A cultura oriental a escrita, né, oriental é a base de ideogramas. Então, evidentemente que a concepção de um equipamento é distinta do que a gente teve na Europa, que já trabalhava com o alfabeto convencional, né, do Ocidente. Então, é óbvio que como a gente leva em consideração o desenho das letras, para cada tipo de fonte, então, a gente vai ter um traço, a gente vai ter um desenho específico. Então, se vocês colocarem lado a lado, depois a gente vai fazer esse teste, uma letra A em Times New Roman e uma letra A em Arial, isso já vai ficar muito óbvio, né? Não só que cada letra se trata de um desenho, se trata, digamos, de uma obra de arte, né? Como cada uma delas vai ter um traço específico e que, portanto, é indicada a um certo tipo de texto, a um certo tipo de conteúdo, porque buscará passar para quem vai ler aquele material um sentido específico, um efeito muito peculiar, tá? Evidentemente que a gente vai poder, e o texto traz isso, dá para a gente fazer um paralelo com os movimentos artísticos. Então, por exemplo, na Idade Média, a fonte principal do momento era a fonte gótica, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou projetar aqui de novo a tela. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Como é que funciona, qual que é o traço específico da fonte gótica, tá? Essa aqui. Então, basicamente, a fonte gótica é a fonte utilizada nos certificados, né? Acho que todo mundo já tem certificado, quem não tem já viu o de alguém. Os certificados acabam utilizando uma fonte que é uma fonte muito primitiva, mas que de alguma maneira passa um certo sentido, né? Passa um sentido de seriedade, de confiabilidade, né? E evidentemente que a gente não vai encontrar numa página de jornal o uso da fonte gótica. Quando muito, nós vamos encontrar no nome do jornal. Se a gente for, por exemplo, recorrer a 2 dos principais jornais do mundo, a gente vai ver a utilização dessa fonte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não é o caso dos nossos jornais, mas é o caso do New York Times,
mais aqui para baixo. E é o caso também do Washington Post. Então, no caso do Washington Post, assim como também do New York Times, os dois jornais, dois dos principais jornais do mundo, fazem uso da fonte gótica apenas no cabeçalho, apenas para apresentar o nome do jornal. Então, como é um pedaço de texto muito curto, eles fazem uso até para manter uma certa tradição, porque quando o jornal foi fundado, quando os jornais foram fundados, era a fonte que identificava. Então, quer dizer, o nome, a logomarca de um jornal é baseada única e exclusivamente na sua tipologia, né? na sua tipografia, quer dizer, no desenho da fonte. Então, de repente, como num dado momento, quando ele foi fundado, utilizou-se a fonte gótica, mesmo agora no século XXI, talvez não fizesse muito sentido mudar, porque isso quebraria a identidade do jornal. Além disso, como é uma fonte que passa o sentido, né? Tem um efeito semântico de credibilidade, confiabilidade, de tradição, que, convenhamos, são valores muito importantes para o jornalismo, eles decidiram manter. Mas, evidentemente, que no corpo das matérias, né, no texto das matérias, nunca se utilizou, nem quando o jornal foi fundado, a fonte gótica, né? Diferentemente do que fez o próprio Gutenberg quando imprimiu aquilo que ficou convencionado como a Bíblia de Gutenberg, ou seja, um documento com mais de 1000 páginas, todas elas impressas, em fonte gótica, né? Para vocês terem uma ideia. Imagina ler um livro que é super complexo, né? Super profundo, pesado, longo, evidentemente como a Bíblia, todinho em fonte gótica. Então, é uma peculiaridade. Por quê? Porque a fonte também marca, a fonte é um sinal dos tempos. Por isso é que eu fazia o paralelo, e foi importante vocês terem cursado História da Arte, porque o desenho das letras também vai acompanhar as manifestações artísticas, né? Então, a gente vai ter ali uma letra com feições mais arredondadas, com feições mais variadas. Isso representa um tempo específico e representa também um movimento artístico que vigorava na época. Por quê? Porque, como nós já falamos aqui, a fonte, a letra, nada mais é do que um desenho. Então, ela vai também acompanhar a diversidade, enfim, a variação dos movimentos artísticos, tá? Cada qual em seu tempo. Então, nós temos este outro dado, que é um dado importante também, a prova mais evidente, né, de que as letras se apresentam como um desenho, né, como uma obra propriamente, são aquilo que a gente chama de capitulares, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos mais novos daquilo que a gente entende por capitular. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês aqui é o mais tradicional, tá? A letra capitular é aquela letra maior, esta aqui, ó, né, no caso o M, é a letra que normalmente abre os textos. A gente vai encontrar hoje em dia mais em revistas, em jornais já não é mais tão comum a gente encontrar esse tipo de recurso. Então, quando eu coloco a letra inicial do texto num tamanho mais ampliado, eu dou a ela o nome, então, de capitular, tá? Essa aqui é a mais tradicional, né? É a letra ampliada que ocupa, normalmente, 4 linhas ou as 5 primeiras linhas do texto, né? E a capitular é um recurso único e exclusivamente estético. Ela não tem implicação nenhuma sobre o conteúdo do texto. Porque se você colocasse aqui o M num tamanho normal, em maiúsculo, evidentemente, porque está iniciando o parágrafo, mas num tamanho normal, não traria mudança nenhuma para o sentido do texto. Então, a capitular é um recurso super bem-vindo, puramente estético, tá? Quer ver outros exemplos aqui? Aqui eu já estava mais para baixo. Olha só essa capitular aqui, ó, que bacana. A super interessante, moçada, é aquilo que de mais sofisticado a gente tem
do ponto de vista da diagramação em revistas nacionais, tá? Então, assim, se vocês puderem assinar, se vocês puderem comprar, né, a revista é mensal, ela é muito interessante e, assim, ela é uma aula, não só da parte de texto, né, porque ela trata de ciência, tecnologia, algumas curiosidades, mas ela é uma aula do ponto de vista de diagramação e design, né? Então, aqui, por exemplo, é uma matéria sobre doenças tropicais, né? Sobre dengue especificamente, de que maneira a ciência estava se preparando para produzir mosquitos da dengue que não transmitam e que, além disso, consigam anular os mosquitos que possam verdadeiramente transmitir a doença, né? É uma forma de combater essa doença, que é uma doença muito grave. Então, vejam, né? Este U aqui é uma capitular, né? Veja que é a mesma letra que vai iniciar o texto, tá? Só que aqui foi um desenho até mais drástico, né? Porque a capitular foi tirada do corpo do texto, diferentemente do que aconteceu lá em cima. Olha só essa aqui, de novo, uma outra matéria aqui na super interessante também, né? Então, reparem, o E aqui foi colocado, né? Então, isso que a gente chama de capa da reportagem, né? A gente utiliza muitas vezes 2 páginas, a gente vai aprender a fazer isso, só para colocar, de repente, o título e uma foto, e aí depois, só na terceira página que a gente vai iniciar propriamente o texto. Aqui eles pegaram 2/3 da página, né? Então aqui dá para a gente ver melhor, né? Então eles pegaram aqui basicamente 2/3 da página, e aí começaram o texto propriamente no terço final, tá? Mas vejam, deixaram um espaço ali específico para capitular. De novo, isso tem alguma implicação no conteúdo do texto? Nenhum. Qual que é a motivação para se usar capitular? É uma motivação puramente estética, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, então, de como funciona o uso da capitular. Antigamente, quando os livros eram manuscritos, as capitulares eram verdadeiras obras de arte. As capitulares, sim, né? Então, eram coisas que você podia moldurar e colocar numa parede, por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui um caso para vocês terem uma ideia do que eram as capitulares no tempo em que os textos eram manuscritos, né? A gente ainda não tinha impressão. Vamos lá, projetando de novo aqui. Ó, vejam só. Isto aqui, ó, é uma letra capitular. Uma letra capitular que foi desenvolvida por um pintor, né? É um artista. Os artistas tinham seus trabalhos encomendados para fazer as letras iniciais de certos fragmentos de texto, né? Aqui é uma letra N de navio, né? Então vejam só, maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí traziam, né, outros adornos, né? Enfim, aqui no caso são flores, mas isto aqui é uma capitular nos tempos em que as obras eram manuscritas, tá? Elas também tinham um tamanho mais ampliado, mas com um objetivo puramente estético, tá? Então, bacana só para a gente ter uma ideia aí de como funcionavam as fontes capitulares, tá? E aí, então, a gente vai para aquilo que é a essência dessa primeira aula, né? Para a gente entender quais as fontes são mais apropriadas ao jornalismo, né, e em que parte da página são mais apropriadas, porque vocês vão ver que isso varia, e quais fontes são mais descartáveis, a gente precisa entender a estrutura da letra, tá? Então eu vou projetar aqui para vocês de novo, e vocês têm isso no texto de vocês, tá? A estrutura da fonte. Eu tenho aqui, estou vendo se eu tenho outro arquivo, mas eu também depois posso mostrar
para vocês aquilo que está aparecendo no texto, tá? Quer ver, ó? Então, no texto de vocês, o que vocês têm aí, ó? Texto 1, né? Tá vendo? Vamos falar lá das capitulares, da Bíblia de Gutenberg, tá aqui. Um texto muito bacana, leitura bastante rápida, bastante ágil, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, por aqui vocês vão ter uma noção disso que a gente chama de estrutura da letra. Por quê? É importante porque à medida que a fonte muda de Times para Arial, os traços vão mudar nos diferentes elementos, tá? Então, quais são os 4 elementos que compõem a estrutura de uma letra? A base ou pé, tá? Que é tudo isso aqui, vou mostrar para vocês lá no outro desenho, né? Então, é tudo isso aqui. Este é um elemento. O segundo elemento é a serifa. O que é a serifa? A serifa é um pedaço da base. Enquanto a base pressupõe toda esta região aqui da fonte, a serifa é o quê? A serifa é só a ponte, a pontinha, perdão. É só a ponta, aqui, ó. Tá? E isso aqui é super importante para a gente entender depois, logo mais, por que uma letra é mais adequada do que outra para o uso no jornalismo, né? Vocês vão entender. A serifa, então, é um elemento super importante, é estratégico para isso. Os outros 3 elementos. Então, a gente vai ter a haste, que é esse traço mais verticalizado. Nós vamos ter a trave, que é este traço mais horizontalizado. E a gente vai ter o ápice, que é a parte de cima, né, o topo, o cume de uma letra, tá? Então, no exemplo que vocês têm do livro, a gente pode recorrer a ele, como a gente estava fazendo, tá aqui, ó, né? Então, repetindo, recapitulando, vamos ampliar aqui, ó, para a gente ter uma noção melhor. Então, pé, né? Então, toda essa região aqui, vale também para o outro lado. A serifa é a ponta, é uma fração do pé, é uma parte do todo. Isto aqui é serifa, isto aqui é serifa. É a sobra, né? Trave, que é o traço que está na horizontal. Haste, que é o traço mais verticalizado. E o topo, o ápice, o cume, que é a parte superior, o pedaço superior da letra, tá? Então, a gente tem aqui os 5 elementos que vão compor a estrutura de uma letra e que, como o próprio texto de vocês aqui sugere, vão indicar quais são os critérios para a escolha de determinadas fontes, tá? O livro de vocês, aqui já começa, vai diferenciar as fontes em 5 famílias, tá? Então, a gente vai ter a fonte da família romana, ele vai fazer uma distinção aqui entre romana antiga e romana moderna, tá? E eu prefiro trabalhar unificando as duas, porque vai haver distinções muito pequenas entre uma e outra, tá? Mas então, basicamente, a gente tem fontes da família romana, sempre encarando a família como um guarda-chuva, que sob ele estarão várias fontes, tá? Então, por exemplo, a fonte Times New Roman, que é aquela mais usual nossa, vamos projetar aqui. Aqui está o roteirinho, né, da aula que eu estou usando aqui para vocês, para ir me orientando aqui naquilo que é importante trazer. A gente já está indo para o encaminhamento final da nossa aula de hoje. Então, por exemplo, eu tenho a fonte Times New Roman, que é a que a gente mais usa, né? Qualquer trabalho que vocês forem entregar, normalmente, praticamente todos eles vão ser na fonte Times, tá? Então, eu vou até aumentar aqui, vamos colocar aqui um tamanho 150. E aí eu vou pegar uma outra fonte, aqui ele fez maiúsculo, vamos mudar. Eu vou pegar uma fonte que também é da família romana, mas que não é a Times, né? Que é a Cambria. Então, tá lá. Né? Pronto.
Aí a gente dá uma ampliadinha aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui. Vou centralizar isso aqui. Beleza. Aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com família? Quando eu me refiro à família, e aqui nós estamos falando da fonte da família romana, a família pressupõe que um número muito grande de fontes vão integrar uma mesma família. Então, aqui eu já estou citando duas logo de cara para vocês. Então, nós falamos família romana. Quais as fontes pertencem à família romana? Aqui eu estou citando duas para vocês. E o livro vai trazer outras. Evidentemente que não vai trazer todas, porque são muitas. Mas aqui eu já estou trazendo duas. Eu estou trazendo a Times e a Cambria. Então, Times é um tipo de fonte, Cambria é um outro tipo de fonte, e por isso tem nomes diferentes, mas se não tivessem, se vocês desconhecessem os nomes, vocês já saberiam, porque visualmente está claro que são fontes diferentes, porém, como elas têm traços peculiares e que se assemelham, a gente consegue incluir ambas numa família chamada família romana, tá? Então vamos lá, já vamos caracterizar então. Qual é ou quais são as principais características da família romana? Vamos lá. Então, a família romana vai apresentar para a gente variação na espessura da fonte. O que eu estou querendo dizer com isso? Reparem que aqui eu tenho uma determinada espessura neste pedaço da letra A, enquanto que aqui, isso que a gente poderia chamar de barriga, eu tenho uma largura maior no traço, né? Então, assim, é óbvio que eu gasto menos tinta neste pedaço da letra e mais tinta, mais até que o dobro, inclusive, neste pedaço da letra. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma largura, né? Enfim, a espessura da letra nesta região dela é maior, enquanto que aqui ela está bem mais estreita, né? A largura é bem mais fina, tá? Então, esta é uma característica super importante da fonte da família romana, e a outra característica está na serifa, tá aqui, ó, né? Então, qual é o pé? O pé é tudo isso. Agora, onde que está a serifa? A serifa é um pedacinho do pé, ou da base, né, como a gente chamou. Reparem que a serifa da fonte Times, que é uma fonte da família romana, é triangular. Professor, mas como assim? Eu não estou vendo um triângulo aí. Se você traçar uma reta aqui, ó, uma linha aqui, você vai perceber que vai gerar um triângulo, né? Então eu vou ter aqui a base do triângulo, que é uma base mais larga, enquanto que à medida que eu vou para a ponta, ela vai estreitando, né? Por isso que a gente diz que a serifa da fonte da família romana é uma serifa triangular. Mesma coisa na fonte da família Cambria, que também pertence à família romana. Aqui, ó, né? Se eu traçar uma reta aqui, né, aqui na serifa, a gente vai ter a serifa, né, com uma base aqui mais larga, e a serifa então vai afunilando para se encontrar mais lá adiante. Por isso que a gente diz então que a serifa da fonte Cambria, que também é uma fonte pertencente à família romana, é triangular. Assim como a Times, a Cambria também vai variar ao longo da mesma letra a espessura dos seus traços, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um pedaço da letra muito mais denso, né, muito mais alargado, enquanto que aqui, eu tenho um traço mais estreito, né? Então isso diz muito. São duas características, então, que marcam as fontes da família romana. Variação na espessura da letra. Então eu saio de uma espessura fina e vou para uma espessura mais densa, mais grossa, mais larga. Esta é uma característica. E a outra característica é a serifa triangular. Então a serifa mais na parte de baixo é aberta e aí ela afunila. Por isso aqui é uma serifa triangular, é uma outra característica. O que isso
impõe ao leitor menos cansaço. E aqui a gente já tem uma pista que vai nos responder a pergunta que nos motiva nesta aula. Qual a fonte ou qual a família de fonte mais adequada para o uso do jornalismo? Quer dizer, se a fonte da família romana, seja ela Times, que é a mais usual, ou a Cambria, causam menos cansaço, por quê? Porque ela é mais dinâmica, ela é mais variável ao longo de uma mesma letra, e isso vai gerar um cansaço menor, vai gerar um dinamismo maior e um cansaço mais reduzido no leitor. Então, evidentemente, como o jornalismo exige que as pessoas leiam, é importante, então, fazer a escolha por fontes que vão causar um cansaço menor e que vão dinamizar mais, de forma mais elevada, a leitura por parte de quem estiver consumindo um jornal ou uma revista. Tá? Então, aqui a gente já tem uma pista e não é por outro motivo que a gente, então, deixa eu voltar aqui, né? Então, volto aqui para o Washington Post, é que a qualidade não vai estar tão boa, né? Mas aqui a gente não consegue identificar, mas eu antecipo para você, porque eu tenho o jornal, né, propriamente. É uma pena que a gente não esteja tendo a aula presencial, porque vocês perdem a oportunidade de entrar em contato com jornais de diferentes locais do mundo. Não que eu tenha ido para todos esses locais, aliás, não fui para nenhum deles, mas sempre que algum conhecido vai, eu faço uma encomenda lá. As pessoas até estranham, pô, nunca ninguém me pediu jornal, revista, mas eu aproveito as idas, né, dessas pessoas conhecidas aos Estados Unidos, à Argentina, a algum país europeu, ao Japão, para trazer as produções jornalísticas desses países para que eu possa usar com vocês em sala de aula. É uma pena que a gente não esteja presencialmente, porque vocês poderiam ter um contato mais próximo com esses jornais. Tá? Então, tá aqui, né, vamos pegar aqui o título, né, dessa matéria aqui no Washington Post, é uma fonte da família romana, né? Então, reparem como há uma variação até muito maior do que aquela que a gente viu na Times e na Cambria. Então, aqui eu tenho, né, um pedaço da letra muito grosso, aqui também, enquanto que na parte de cima, na serifa e aqui na parte de baixo, ela está muito estreita. E isso vai acontecer com todas as letras, né? Com a letra B minúsculo, né? Com o A minúsculo, com a letra T. Né? Então eu tenho aqui, é muito grosso e depois afina. E aí a trave aqui está bem estreita. Né? Então vejam, a variação na espessura da fonte é muito grande. As serifas são triangulares, aqui a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de identificar. Então, a gente consegue definir esta fonte como uma fonte da família romana e não por outro motivo ela é utilizada, então, em todos os textos do Washington Post. Tá? Aí, se a gente for lá para outros jornais, aqui, por exemplo, aqui é o miolo do Washington Post, né? É a mesma fonte, ó, veja o X aqui, né? Muito fino aqui e muito grosso aqui, ó, né? O I, muito grosso aqui e muito fino no pé e lá no ápice, tá? E aqui no corpo do texto a mesma coisa. Fontes da família romana. Por quê? Porque são as fontes mais adequadas para o texto jornalístico, que é um texto mais longo. Tá? Não faz sentido usar outro tipo. Aqui, né, o Diário de Cuiabá, por exemplo. Tá aqui, fonte da família romana. Né? No corpo do texto, em outros pedaços, a gente pode até usar outros tipos de fontes e outras famílias, mas no texto, que é um texto já mais alongado, né? Tá aqui, né? Então aqui é o Diário de Cuiabá, que é um jornal que já nem existe mais, né? Aqui eu tenho uma edição aqui de 2016. Mas vejam, aqui é o The Wall Street Journal, que é um outro jornal super importante. É um jornal que é mais voltado para a área da economia, mas, enfim, trata de outros assuntos também. Né? Mesma coisa. Aí, é tudo fonte da família romana. Tá? Aí, ó, variação na espessura da fonte e serifa triangular. Tá? Aqui eu tenho um jornal grego.
Deixa eu girar aqui para vocês. Aqui a gente já está falando de um outro alfabeto, inclusive, né? Mas reparem, fonte da família romana, né? Lá na Grécia, nos Estados Unidos, em Cuiabá, o conceito é o mesmo, né? Está consagrado. Isso não é por achismo, é porque tem lógica, e eu já acabei de explicar para vocês qual é a lógica, né? Então vejam, varia muito a espessura da fonte, né? Que eu tenho um traço mais fino, aqui também, e aqui um traço mais grosso. Aqui mesma coisa, mais fino e aqui mais grosso. Mais fino e aqui mais grosso. E assim por diante, tá? Aqui o New York Times, ó, eu falava para vocês, aqui, ó, né? Fonte da família, no caso, para identificar o jornal, fonte da família gótica, mas, né, aqui no título, e no texto, aqui, fonte da família romana. Tá? Depois eu vou explicar como é que funciona as outras famílias, né? Eu falei que são 5, a gente está na primeira ainda, fonte da família romana. Tá? Aqui é uma página do Clarim, um jornal, talvez o jornal mais importante da Argentina. Né? Então, na Grécia, fonte da família romana. Nos Estados Unidos, fonte da família romana. Em Cuiabá, fonte da família romana. E na Argentina, fonte da família romana. Tá? A gente vem aqui para o corpo do texto, ó, fonte da família romana. Tá? Aqui a gente tem uma dificuldade maior para identificar porque a fonte é pequena, né? Está no tamanho 12 e eu não consigo aumentar muito, porque senão ela vai perdendo definição. Mas o A aqui é mais grosso do que aqui, ó. Né? Dá até para ver pela tonalidade, embora já granulado, mas vocês conseguem ver até pela tonalidade, tá? Aqui é o Financial Times, que é um jornal inglês voltado para a economia também, tá? Olha lá, né? Fonte da família romana, mais grosso aqui, mais estreito aqui, e assim por diante, ó, o G, mais fino aqui, mais grosso aqui, e assim por diante, né? Acho que já deu para ter uma noção boa. Evidentemente que eu posso repassar esses exemplos na Folha de São Paulo, mesma coisa, né? Então, tá aí para vocês uma gama muito grande de como a fonte da família romana, independentemente se é Time, se é Cambria ou se é uma outra fonte, mas é importante a gente identificar a família, né? Porque agora vocês sabem, quando vocês verem lá, quando vocês virem na página de um jornal ou na página de uma revista ou até na tela de um computador, que a fonte varia de espessura ao longo da mesma letra e que a serifa é triangular, ali está constituída uma fonte da família romana. Tá? E por que ela está sendo usada? Porque o designer olhou e achou ela legal? Não, porque há uma explicação lógica para que ela seja usada em larga escala no mundo do jornalismo. Qual é a explicação? Como ela dá um dinamismo maior à leitura e produz um cansaço mais reduzido, ela então é a mais indicada, graças aos seus traços, aqueles 2 que eu falei, ela então é a mais indicada para o uso em textos mais alongados no jornalismo. Depois vocês vão ver que quando a gente está falando do título e de outros elementos textuais de uma página, eu vou explicar porque isso vai ter relação direta com a atividade que vocês têm que entregar, isso pode variar. Mas no corpo do texto, né, na matéria jornalística, é a fonte da família romana, tá? Vamos então para a segunda família, que no caso aqui é uma fonte já um pouco menos indicada, mas ela pode ser usada sem tanta restrição, assim como a família romana, que é a fonte, que é a família lapidária ou bastão, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção do que nós estamos falando, né? De que fonte, de que tipo de fonte a gente está falando. Então, se para a família romana eu exemplifiquei com a Times e com a Cambria, a fonte da família lapidária eu vou identificar com
A família lapidária eu vou identificar como uma fonte que é super conhecida também de vocês, que também muitas vezes é solicitado que vocês redigam um trabalho utilizando-a, que é a Arial. Tá? Talvez as duas principais fontes do Word, né? A Times New Roman, que como o próprio nome sugere, é uma fonte da família romana, e a Arial, que é uma fonte da família lapidária. É como se as famílias fossem categorias, e aí a gente inserisse nas categorias diferentes tipos de fontes, tá? Então vamos colocar aqui Arial. Vejam, né? A gente já visualiza um traço mais, digamos, menos variado. Né? Então, quer dizer, os traços são mais equânimes, né? São mais parecidos entre pedaços diferentes da fonte. Tá? E aqui eu vou citar um outro, Calibri, por exemplo. Calibri é uma fonte da família lapidária também, assim como a Arial. Tá? Então, já avistamos que a variação na espessura da fonte é menor do que era na fonte da família romana, né? A gente tem ainda uma variação, então vejam que este pedaço da letra é um pouco mais fino do que este. Mas percebam que o delta, que é a diferença entre a espessura desta parte e esta parte, é uma diferença menor, né? É uma letra mais regular, digamos assim, né? Tem pouca variação na espessura da fonte. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é a serifa, né? Então, eu não tenho aqui uma serifa, ou tenho muito minúsculo, uma serifa triangular. Aqui eu vou ter bem pouco, né? Aqui, ó, aqui eu consigo traçar uma reta e eu vou ter um triângulo muito pequeno. Na Calibri, que também é uma fonte da família Arial, a serifa é reta, né? Veja, na verdade eu só tenho aqui o pé, mas a serifa propriamente, que é a sobra do pé, eu já não tenho, tá? Então, qual é a característica? Pouca variação na espessura da fonte, ou variação mais reduzida na espessura da fonte, e a inexistência ou a existência também de forma reduzida da serifa. Então, evidentemente, que se a variação na espessura da fonte e a existência de uma serifa triangular eram virtudes da família romana para que ela fosse implementada no jornalismo, na medida em que eu não tenho isso na fonte da família lapidária, ou tenho numa quantidade menor, ela vai ser menos indicada para o uso no jornalismo. E aí, então, ela vai ser indicada para usar em que momento? Nos textos mais reduzidos, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês, antes de expor as outras três famílias de fontes, são famílias menos importantes porque não são indicadas ao jornalismo, né? Então, antes de passar para as últimas três, eu vou mostrar para vocês os diferentes elementos textuais que compõem uma página. Porque se eu falava no início que a letra, que o texto é um elemento da composição toda, né, que ainda vai ter imagem e vai ter ornamentos, retângulos, círculos, filetes, né? Então, ornamentos ou adornos, imagem, foto e texto, letra, são os elementos, os três elementos que integram aquilo que nós chamamos de composição, a composição de uma página. Quando eu olho uma página de longe, o que é que eu vejo? Então, eu vejo letra, eu vejo ornamento e eu vejo foto. Agora, dentro do elemento letra, porque a gente não foi ainda para a imagem e nem para o ornamento, a gente vai na próxima aula, eu tenho diferentes elementos textuais, tá? E é importante, então, que a gente identifique por quê? Porque alguns desses elementos vão aceitar, vão ser mais permissivos a fontes de famílias que não sejam a romana, tá? Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. A gente volta, então, para os jornais. Não, aqui eu tenho revista, que aí vai ser também um objeto do nosso estudo, da nossa atenção de forma mais profunda na segunda aula, que é sobre cores, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Tá, eu tenho aqui eu separei um aqui bem específico para a gente ter uma noção mais bacana. Aqui, vamos pegar o Diário de Cuiabá.
eu tinha também, depois eu tento encontrar trechos dos 2 jornais cuiabanos que circulam mais hoje em dia, né? Que é a Gazeta, que assim, do ponto de vista gráfico, teve uma melhora significativa. Era uma tragédia o design gráfico, enfim, os traços, a utilização de cores, as fontes, e melhorou, assim, consideravelmente, tá? E o estado de Mato Grosso. Mas aqui, só para eu identificar para vocês os elementos textuais, acho que por essa página aqui do Washington Post eu consigo fazer. Deixa eu ver aqui, olha só, né, as capitulares, né, de novo. Aqui a capitular mais tradicional, aqui é de uma página da principal revista alemã, uma revista chamada Der Spiegel, que na tradução é O Espelho, né? Olha lá, é uma capitular super conservadora, né, tradicional, ortodoxa, né? Então, olha lá, é uma capitularzinha básica, ocupando ali 3 linhas, as 3 primeiras linhas do texto, e nada mais, tá? E é super interessante, né? Como sempre, trazendo bons... Aqui a Gazeta, ó. Tá aqui, bacana. E aí eu vou explicar para vocês aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Então, por esta página, que é a página da Gazeta, a gente consegue, então, identificar os diferentes elementos textuais. Isso aqui é super importante para vocês fazerem a atividade 1, que aí vai ter um documento específico indicando, dando as orientações, o que eu vou pedir nessa atividade 1, mas vocês vão precisar dominar não só as características das diferentes famílias e os efeitos que elas passam, os sentidos que elas impõem ao leitor, mas também compreender do que se trata esses diferentes elementos textuais. Então, começando, né? Vamos começar do começo, como diria o outro. A gente tem aqui, ó, na parte de cima da página, aquilo que nós vamos chamar de vinheta. Então, a vinheta vai trazer o quê? O número da página, qual é a editoria, no caso aqui é política, né? Então, o caderno de política, como é o primeiro caderno, ele vai ser identificado com a letra A. Por quê? Porque depois o caderno de esportes também pode ter a mesma página de número 10, mas vai estar identificado com uma outra letra, tá? A cidade onde o jornal, porque o jornal, gente, o jornalismo é importante, não só porque ele é uma das bases das democracias modernas, e só por isso ele já seria indispensável, mas ele é importante também como recurso histórico, né? Então, muita gente do campo da história, né, que faz pesquisa, que desenvolve estudos, ciência na área de história, utiliza o jornalismo como metodologia de pesquisa, como técnica de coleta de dados, tá? Justamente por isso, porque é quase que uma obrigação nas publicações jornalísticas, página a página, a gente trazer o número, a editoria, e a data, né? Em que cidade foi publicado, em que dia isso foi publicado, de que ano, até para contextualizar, né? Porque de repente a gente vê uma certa notícia e a notícia aconteceu 20 anos atrás. De repente as pessoas podem achar que aconteceu ontem e isso pode gerar um certo, um certo problema de contexto. Então é importante sempre que em cada página haja uma data para que uma notícia que aconteceu, um relato noticioso produzido tempos atrás não seja confundido e não seja tomado como se ele tivesse acontecido ontem. Então, a gente chama isso aqui de vinheta. A vinheta vai ser manifestada por texto e por ornamento. Ó, tá aqui, ó. Tá? Aqui nós temos um filete. Ó. Aqui a gente tem um filete e aqui nós vamos ter outro. Um outro filete, este na vertical, separando o número da página e a cidade e a data de publicação. Tá? Então, vinheta. Isto aqui a gente chama de editoria ou seção. No caso, então, é política, depois vai variando. Cultura, esporte, economia e assim por diante. Tá? Aqui, seção. Às vezes a seção não obrigatoriamente vem na vinheta. O que precisa ter na vinheta? Na vinheta precisa ter o número da página,
a data e a cidade de publicação e muitas vezes acabam trazendo o nome do jornal. Tá? No caso, a Gazeta não faz isso. Muito bem. Vinheta, então com tipo e ornamento. A seção ou editoria, que neste caso vem acoplada à vinheta. Então, já vimos dois elementos. O terceiro elemento textual, aquilo que a gente vai chamar de chapéu. O que é o chapéu? O chapéu é um pedaço de texto, uma, duas, três palavras no máximo, que vai de alguma maneira sintetizar o título, tá? Que vem logo abaixo. Então tá aqui, ó. O título da notícia é este: 13 deputados garantem ter votado contra o veto. O chapéu é uma espécie de uma chamada, né? No caso aqui, pode vir com outro tipo de fonte, vem, né? E aí é por isso que eu estou explicando aqui os diferentes elementos textuais, porque eles podem agregar para si uma fonte diferente, né? Ou até uma família diferente. Então, isto aqui é o chapéu, isto aqui é o título. Isto aqui é a vinheta, com ornamentos e tipos, e isto aqui é a seção ou editoria. Em alguns conteúdos, a gente tem aquilo que nós chamamos de linha fina. Tá aqui, ó. Né? Então, olha lá, chapéu, título e linha fina, que é como se fosse um subtítulo. Então, chapéu, carnaval. Título, tema estimula o consumo. Linha fina, sem folia, empresas utilizam a festa popular para incrementar vendas nos próximos dias. E aqui é aquilo que a gente chama de assinatura. Essa assinatura pode vir no começo do texto, como está aqui, e em alguns jornais ela aparece no final, tá? Esse é um outro elemento textual. Aqui é o que a gente chama de corpo do texto, que é a matéria propriamente, tá? É um outro elemento textual. A legenda, que pode vir ou embaixo da foto ou dentro da foto, mas enfim, a legenda traz uma informação escrita sobre o conteúdo imagético, o qual ela acompanha, também é um outro elemento textual, tá? Aqui, outra legenda. Aqui, outra legenda. Aqui é uma outra matéria. Então, é um outro chapéu, é um outro título, e aqui, no caso, não tem linha fina, né? Aqui quem está assinando, aqui a legenda da foto. E tem mais um elemento textual, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é aquilo que a gente chama de... é a mesma coisa, olha lá. Chapéu, título, assinatura, corpo do texto. Olha lá. Chapéu, título, assinatura, corpo do texto, legenda, foto. Tá? A foto, evidentemente, não é um elemento textual. Aqui a gente está falando dos elementos textuais. Mas eu estou tentando achar aqui para vocês um outro elemento textual que a gente chama de retranca. O que é a retranca? A retranca é um entretítulo. Ou seja, você está escrevendo ali uma matéria relativamente extensa e é necessário, então, criar o intervalo para dar um certo descanso, não só visual, né, estético, mas também do ponto de vista da cadência da leitura. Então, aí a gente cria aqui, ó. Pronto, voltamos aquele primeiro exemplo, né? Então, a matéria vai ser um pouco extensa, e aí o que se utiliza aqui? Isso que a gente chama de retranca ou entretítulo. É um subtítulo. Né? Então, quer dizer, é a continuação da matéria, né, daquela matéria que está intitulada como 13 deputados garantem ter votado contra o veto. Não é uma outra notícia, porque senão teria um outro título, né, naquele mesmo tamanho. Mas a gente tem aqui, então, um outro desdobramento dentro da mesma matéria. E aí, por isso, então, que ou o repórter ou o editor, ou até o diagramador, e é por isso que eu dizia para vocês o quão importante é que um diagramador seja um jornalista, porque ele vai conseguir identificar essas coisas. Opa, aqui dá para colocar um entretítulo, que é uma retranca no caso, até para criar um descanso e tal, uma vez que o entretítulo é um elemento textual, como nós estamos falando aqui, não só vinculado ao conteúdo, ao teor do texto, mas é também um recurso gráfico, tá? Aqui, ó, capitular, ó. É utilizado muito em revistas e alguns jornais também fazem uso dela. Tá? Então, são esses os elementos textuais, e reparem que esses elementos textuais variam o tipo de fonte, ou até a família. Né? Então, por exemplo, na vinheta,
Como é um pedaço de texto muito curto, muito sucinto, então vejam que o jornal aqui fez uso de uma família, de uma fonte da família Bastão ou Lapidária. Aqui, ó. Podem ver, ó, não tem serifa, ou se tem é muito pequena, e a variação na espessura da fonte é também reduzida. No chapéu, então, aqui a gente tem a mesma coisa, né? A mesma fonte, só que aí vejam, num tamanho diferente, numa cor diferente. Aqui está em negrito, aqui não está. Só está em negrito a sexta-feira 12, tá? São todos recursos, esses elementos você pode ir variando. A família, ou dentro da mesma família, variar a fonte. Você pode variar a tonalidade, negrito ou normal. Ou você pode variar também o tamanho, né, cor, como está acontecendo aqui. Então aqui o texto é preto, aqui é azul, aqui voltou a ser azul, aqui volta a ser preto, tá? Então vejam, tudo isso vai variando, só que a gente está concentrado aqui nos traços, na fonte propriamente dita. Então aqui é fonte da família Lapidária ou Bastão, na vinheta, na seção ou editoria também. Aí a gente tem no chapéu a fonte da família, volta a ser uma fonte da família romana, né? A gente tem aqui mas é uma fonte muito específica porque a serifa é um pouco mais reduzida. E aí a gente tem aqui também é uma fonte diferente do chapéu, mas é também uma fonte da família romana, tá? Então varia muito a espessura, né? O V aqui é bem estreito, este outro lado do V já é mais alargado, né? Então, fonte da família romana. Na legenda, voltou o uso da fonte da família lapidária. Por quê? Porque é um texto mais curto, né? Com um tamanho pequeno. Corpo do texto, fonte da família romana. Né? Como eu falei, aqui é quase que obrigatório, né? Ser fonte da família romana. E assim sucessivamente. Então, quando o texto for reduzido, como é aqui, por exemplo, no caso da assinatura, como é, por exemplo, no caso do chapéu, como é, por exemplo, no caso da vinheta, como é, por exemplo, no caso da legenda, aqui, né? Então, nesses pedaços de texto mais curto, o uso de uma fonte da família lapidária é indicado, né? É permitido. Agora, quando o texto for mais alongado, que basicamente é no corpo da matéria e no título, que às vezes vem em 2 linhas, às vezes até pode aparecer em 3 linhas, aí já não é indicado arriscar uma fonte da família lapidária ou bastão, aí já é indicado recorrer, recomendado que a gente recorra então a uma fonte da família romana, tá? Muito bem. E aí então a gente encaminha para as últimas 3 famílias, que é a fonte, que é a família egípcia, essa sim com muita restrição, eu vou explicar por quê. E aí as 2 últimas, que é a fonte da família cursiva, que é aquela letra de mão, né, que a gente usa, que se usa para convite, mas como se sabe, um convite não é um material jornalístico. A gente está falando de jornalismo. Então, a fonte da família cursiva, que é a letra de mão, aquela que a gente vê em convites de casamento, de aniversário, e as fontes da família gótica, que é aquela de certificado, essas a gente não vai usar. Como eu falei para vocês, a gente consegue encontrar ainda a fonte da família gótica num título de jornal, mas é justamente porque como aquilo caracteriza a identidade do jornal, né, é a logomarca do jornal baseada num certo tipo, numa certa letra, então o New York Times e o Washington Post decidiram manter, justamente para passar a ideia de um jornal que tem uma trajetória histórica, para passar a ideia de confiabilidade, para passar a ideia de tradição, e como são valores importantes ao jornalismo, para não descaracterizar a identidade do jornal, então a fonte da família gótica foi mantida. Mas em nenhum outro espaço do jornal, mesmo do New York Times e do Washington Post, a fonte da família gótica é utilizada. Tá? Então, começando de trás para frente, para a gente eliminar já qualquer dúvida, vamos lá então, para a gente apontar aqui a fonte. Vamos lá. Aqui. Deixa eu recorrer aqui, ó, né? Então, eu já tinha mostrado para vocês. Fonte da família gótica não serve para o jornalismo, vai servir quando muito para certificado. Certificado não é um produto jornalístico. Então,
se só serve para certificado e não serve para mais nada, não servirá para nós. Então, deixamos as fontes da família gótica de lado. Fontes da família cursiva, tá aqui, já sabemos, só são indicadas para a redação de convites. O convite não é um produto jornalístico, não é um material jornalístico, então não nos interessam também as fontes da família cursiva, que é a famosa letra de mão, tá? E aí então a gente vem para as fontes da família egípcia. E aí nós vamos entender por que é necessário ter um certo cuidado na hora de utilizá-las, tá? Essa aqui no caso, o nome desta fonte é Geometric Slab Serif, que é uma das diversas fontes que compõem aquela categoria que a gente chama de família gótica, tá? Entendam as famílias como categorias, como caixas. Lembra os caixotinhos lá do início da nossa aula? Então, em cada caixotinho desse, a gente vai colocar um certo tipo de fonte. Então, nesse caixotinho aqui, só vão entrar as fontes da família romana. No outro caixotinho, só vão entrar as fontes da família lapidária. E neste caixotinho agora, que nós vamos ver, só vão entrar as fontes da família egípcia. Neste caso, a fonte específica, a Geometric Slab Serif. Então, aqui, quais são as características, então, da fonte ou das fontes da família egípcia? A gente vai conseguir até identificar uma certa variação na espessura da fonte, né? Que é aquilo que a gente batia muito na tecla, né? Então vejam, né? O P aqui está um pouco mais estreito do que aqui. Então é até uma variação que lembra mais as fontes da família lapidária do que as fontes da família romana, né? Que é uma variação mais tímida, digamos assim, né? Tá aqui, ó, né? Então eu tenho mais estreito aqui e mais largo aqui, né? A letra I, por exemplo, já não vai variar tanto. Mas percebam que são fontes mais quadradas, mais retas, e o que dá esta característica, né, o que impõe este traço a esta fonte específica da família egípcia é justamente o seu pé e especificamente as suas serifas. Aqui, ó. São serifas completamente retas e regulares. Não há nenhum tipo de variação nas serifas das fontes que pertencem à família egípcia, né? Então são fontes muito grossas e muito quadradas, muito regulares, não há variação nenhuma. E aqui já temos um bom indicativo de por que não devemos usar, ou se usarmos em pedaços de textos muito curtos, as fontes da família egípcia. Então, elas não são evidentemente úteis no corpo do texto e nos títulos, a gente já falou, ali a bola de segurança são as fontes da família romana, tá? E é indicado também não ficar usando fontes diferentes, mesmo dentro de uma mesma família. Eu vou escrever o título com Cambria e vou escrever o corpo do texto com Times. Pega leve, né? Menos é mais. Nesse caso, a gente precisa ter um pouco mais de parcimônia na hora de escolher os elementos e na hora de impor o ritmo das variações, tá? A gente vai entender melhor isso em aulas posteriores e quando a gente partir para o âmbito mais prático, laboratorial da disciplina, tá? Mas pelo fato, então, de ser serifas regulares, né, muito iguais, né, e muito grandes também, então é aquilo. Se você tem traços muito grossos, né, muito grosseiros, é importante, então, equilibrar isso com o uso numa quantidade de texto menor. Então, se a gente for, por exemplo, lá para os jornais, onde que eu tenho, por exemplo, quantidade pequena de texto? No chapéu. Então, o chapéu, eu já nem indicaria na vinheta, eu não indicaria também a fonte da família egípcia para a legenda, e nem pensar no título, na linha fina e no corpo do texto. Então, se há um momento em que a fonte da família egípcia pode ser inserida, é no chapéu, né? Que aí eu vou ter ali uma palavra, duas palavras, três no máximo, tá? Mas assim, é muito descartável, né? É recomendado que a gente varie os elementos textuais numa mesma página
entre fonte da família lapidária, uma só, né? Por mais que você use fonte da família lapidária na vinheta e na legenda, mas usa a mesma fonte, então, né? E fonte da família romana também. Eu tenho fonte da família romana no título, na linha fina e no corpo do texto. Usa a mesma. Onde é que você vai criar a distinção, então, já que a fonte é da mesma família e a mesma fonte? Você vai criar no tamanho. Então, quer dizer, o título vai aparecer num tamanho maior, tá aqui, né? E a linha fina vai estar num tamanho mais reduzido, tá aqui, ó. O título aparece num tamanho maior e em negrito. A linha fina aparece num tamanho menor e normal. Tem linha fina que vem inclinado, né? Vem com itálico. É possível também, né? Tem linha fina que se utiliza aqui, como é o caso, fonte da família lapidária. Aqui é fonte da família romana. É possível também, tá? Então, essas variações que a gente também vai conseguindo entender à medida que for lendo, discutindo o texto, que isso é super importante. É necessário que vocês, além de assistirem à aula, leiam o texto, mas também nas nossas atividades síncronas, quando a gente estiver discutindo os conceitos e mais ainda, quando a gente começar a produzir propriamente as páginas de jornais e revistas, tá? Então, por que eu falava da Gazeta, né, no modelo antigo? Porque a Gazeta usava indiscriminadamente fonte da família egípcia, que já tem traços grosseiros e que, portanto, não necessitariam de tamanho grande, porque se os traços são grosseiros, você coloca num tamanho reduzido, resolve o problema. Balanceia, né? Dá temperança, que é super necessária para um projeto gráfico. Além de colocar, então, fonte da família egípcia num tamanho grande, colocavam cor. É outro problema. Então, quer dizer, se já é fonte da família egípcia, vamos trabalhar com o preto, que é uma cor neutra. Então, esses pontos, esses pesos e contrapesos, essa gangorra que a todo momento ela está se mexendo, é necessário equilibrá-la, né? É necessário, então, equilibrar os pratos para que o desenho da página seja um desenho interessante. Aquilo que eu sempre costumo falar, né? E aqui a gente já vai conseguindo encaminhar a nossa aula para o final. Nós não temos o direito de prejudicar, de estragar, de comprometer um texto bem escrito. Este é o mantra do designer gráfico, do diagramador. Porque se o texto está bem escrito, mas a diagramação, a disposição dos elementos não está tão boa, é um problema muito mais grave do que o contrário. Porque muitas vezes acontece o oposto. Às vezes o desenho da página é maravilhoso, né? Então o diagramador teve a sensibilidade de encontrar o equilíbrio entre as famílias diferentes de fontes, entre fontes distintas dentro de uma mesma família, entre o uso do negrito e o uso da tonalidade normal, entre o uso do itálico e o uso da inclinação redondo, o uso ou não do sublinhado, um tamanho maior ou menor de fonte, a aplicação de cor num dado momento do texto e na outra apelar para o preto. É muito mais fácil um texto mal escrito ser lido quando o desenho da página, quando a página do ponto de vista estético está bem construída, do que o contrário. Quer dizer, um texto estar bem escrito e a página esteticamente não se apresentar de maneira satisfatória. Então, quer dizer, este segundo caso prejudica o texto bem escrito. Quando o contrário acontece, a gente tendo esteticamente uma página bem concebida e bem construída, mesmo um texto mediano ou até ruim, pode ser lido graças à perspicácia do designer e do diagramador. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque o nosso trabalho determina aquilo, muitas vezes, aquilo que será lido ou aquilo que será descartado sem mesmo ter sido consultado. Tá?
A disciplina de planejamento gráfico, então, tem este intuito, e é importante que a gente leve esses valores no momento, então, de fazer as escolhas, não só, né, das famílias, a gente tem 5 famílias distintas, mas também saber escolher e saber variar na hora certa ou não variar ah, as diferentes fontes que compõem uma mesma família. É isso.